que tem um novo treinador e ele chegou preparadaço, hein? Ele sabia exatamente o que falar sobre todos os assuntos. A primeira entrevista de Domenech Torrent, desculpa, eu vou ter que dar uma respirada no começo, depois eu vou me acostumar, depois vai ficar automático. É porque Chama de Domi. Ele gosta, né, Diego? Ele também falou isso, também já resolveu a nossa situação. A entrevista foi boa até para nós. Ele disse, olha, pode me chamar de Domi que eu gosto. Então, fica assim na primeira menção, depois a gente vai de Domi que facilita para todo mundo. Separamos alguns trechos aqui dessa entrevista e eu achei que ele falou muita coisa interessante que a gente vai poder debater aqui. Vamos com o primeiro, que é sobre estilo de jogo. Gosto do jogo ofensivo, eu prefiro ganhar 4-3 e não 1-0, porque para mim é importante também isso para a torcida. Eu sei que para um clube tão grande como o Flamengo, ganhar é ganhar. Então, para mim é muito importante também como ganhar, não somente ganhar. Porque na minha cabeça, né, eu sei quanto importante é para a torcida jogar bonito e ganhar, e que possamos ser felizes no campo. Então, eu acho que podemos criar um estilo no Flamengo, para que quando o Flamengo jogue no Maracanã, ele jogue da mesma forma no Maracanã e nos outros campos também, que seja um jogo ofensivo, bonito e ganhador. Essa é a minha filosofia. E por isso que eu sou técnico, porque eu gosto de jogar de forma agressiva e ofensiva, de ter a posse da bola e ser um protagonista, né? E quando você está num grande clube, eu acho que você tem que fazer isso. Bom, quando eu digo que ele chegou preparadaço, primeiro item, já chegou arranhando um português, tentando puxar algumas palavras para o português, né? Ele é discípulo do Guardiola, que hoje até a Janaína, o Lofredo e a Fabiola estavam conversando sobre isso no Sport TV News. O Guardiola chegou à Alemanha falando alemão, mas ele estava num sabático, né? Nos Estados Unidos, já sabia que ia assumir o Bayern de Munique, dedicou ali, não sei, 6 meses ou 1 ano ao aprendizado do alemão, então chegou lá tirando essa onda. O Domi foi contratado semana passada, né? Não deu tempo de fazer um intensivão de português ainda, mas já se preocupou em puxar umas palavras. E eu até notei na entrevista que quando o raciocínio aprofundava, isso é muito comum, né? Quando você está tentando falar outra língua. Quando o raciocínio aprofunda, você já não consegue mais dividir a sua atenção entre falar outra língua e passar a sua mensagem. Então, ele ia mais para o espanhol mesmo, ele largava um pouco, mas já demonstrou essa vontade, ele quer se comunicar, né? E depois mandou muitos recados importantes para a torcida do Flamengo. Aí já tinha um, né? Olha, eu sei que para uma torcida gigante como essa, o importante é ganhar, mas eu tenho o meu estilo. Isso já é uma preparação que ele começa a fazer para a transição do que vai ser o Flamengo do Jesus para o Flamengo do Domi, né, Diego? Não, e é engraçado que você falou dessa questão do sotaque, né, do idioma. Ele falou que quer já um intensivão de português, já falou para os jogadores mesmo, ó, eu quero que vocês falem em português comigo para eu aprender o mais rápido possível. E se eu não me engano, ele falou que prefere vencer um jogo de 4-3 a vencer um jogo de 4-0. Foi isso que eu vi? Não. 4-3 a 1-0. A 1-0, entendi. Então tá. Prefiro fazer 4 gols, levar 3 e ganhar do que ganhar de 1-0, aquele 1-0 magro ali com aquele golzinho de bola parada, entendeu? A comparação era mais nesse sentido. Ele falar isso, que ele tem a consciência de, ó, se eu for jogar ofensivamente, eu também vou me expor. Isso. Então ele já está falando, ele não está querendo criar coisas aqui. Então ele já fala, olha, gente, eu vou jogar ofensivo, eu gosto de jogar ofensivo. Em alguns momentos o meu time vai se expor, mas o importante é ganhar com muitos gols, jogar bonito. E já está jogando para a torcida, né? E eu acho que essa transição que ele está falando do Jorge Jesus, que ele inclusive elogiou bastante o trabalho do Jorge Jesus, né? Ele quer fazer essa transição de uma forma lenta, até porque o elenco do time não mudou muito em relação ao time do ano passado, que conquistou praticamente tudo. Então, a importância dessa transição de estilo também, de uma forma bem estudada e gradativa, pode fazer com que o Flamengo se adapte também rápido ao estilo Domi Torrent. Eu não vou nem me arriscar a falar o nome dele, eu vou chamar de Domi, que é mais fácil. Domi é mais fácil, porque quando eu li o nome pela primeira vez, na minha cabeça era Domenech Torrent,
Sei lá por quê, né? A gente também aplica às línguas estrangeiras algum critério que a gente tem aí. E é exatamente o contrário, né? A tônica é diferente nos dois nomes. Então, eu tenho que dar aquela respirada, falar Domenech Torrent e depois vamos de Domi, que já está querendo buscar essa intimidade também com o idioma, né, Aiden? Ele fez o dever de casa muito bem feito, dá para ver nessa coletiva, né? Primeiro ele chegou, eu tentei ficar ouvindo ele falando além do áudio, né, do intérprete, e dá para entender quase tudo, né? Assim, eu entendi ele melhor do que eu entendi o Jesus, aliás. Que o sotaque português de Jesus teve muito essa tinha hora que era bem difícil para mim. E aí, além disso, ele chegou dizendo meio que a torcida quer ouvir, né? Porque agora a torcida do Flamengo está com o sarrafo lá no alto, porque ela, além de ter, né, comemorado todos os títulos que comemorou em 2019, comemorou com o futebol, eu não me canso de repetir, cuja palavra é exuberante. É o futebol mais bem jogado no Brasil em muito tempo. É um futebol exuberante, encantador, que você ficava fascinado vendo os jogos do Flamengo. Eu revi alguns jogos da pandemia, né, que os canais de esporte passaram os jogos, né, antigos. Eu revi, por exemplo, o 5-0 do Grêmio, a vitória no Fla-Flu do segundo turno do Brasileiro. São jogos que você fica encantado com o futebol do Flamengo. Então, ele sabe ele entendeu o lugar em que ele está chegando. E aí, ele está prometendo, pode ser um estilo ofensivo diferente do estilo do Jesus, há várias formas, né, de você atacar, não é uma só. Mas, assim, e aí mais uma diferença para os técnicos brasileiros, né, para a tragédia que o futebol brasileiro sofre com os seus técnicos, salvo uma ou outra exceção. Que é assim, o que a gente poderia esperar de um técnico brasileiro? Eu respeito o trabalho do Jorge Jesus, mas eu tenho o meu estilo. Tipo, quebrando o que o Flamengo está tentando fazer. O Domi, o novo técnico do Flamengo, não. Se mostrou reverente a tudo que o Flamengo conquistou e tudo que o Flamengo fez nos últimos 6 meses. Em 2019, né? E fez muito bem de ser assim, porque ele pavimenta um terreno de mais tranquilidade para ele. E Barreto, outra coisa. Pelo que se está desenhando para o Campeonato Brasileiro, quer dizer, primeiro, o Flamengo não é igual ao do ano passado. Eu acho melhor, pelo menos em termos de material humano para trabalhar. O elenco do Flamengo hoje é melhor que o elenco de 2019, né? Com as contratações do Pedro Rocha, do Michael, enfim. Por exemplo, dois adversários diretos do Flamengo na luta pelo título brasileiro, o Palmeiras perdeu o seu melhor jogador, que é o Dudu, e o Grêmio está a um passo de perder o seu melhor jogador, que é o Everton Cebolinha, que parece estar indo para o Benfica com o Jorge Jesus. E até onde a vista alcança, o Flamengo não vai perder ninguém, né? Falou-se aí, teve uma especulação em torno do Bruno Henrique, em torno do Gerson, mas não aconteceu nada por enquanto. Então, assim, o cenário é muito favorável ao Flamengo. Claro que pode dar tudo errado. O futebol está aí para isso mesmo, né? Eu, inclusive, tenho uma coleção de previsões aqui equivocadas no Redação Sport TV, que eu acho que a gente enchia um programa inteiro se fosse passar aí as minhas previsões equivocadas. Mas o cenário é muito favorável ao Flamengo. Agora, ainda falando de estilo, né, é claro que pintou uma pergunta sobre a ligação dele com o Guardiola, né, com quem ele trabalhou durante muito tempo. E, ao responder essa pergunta, me parece que ele fez o maior carinho à torcida do Flamengo. Dá uma olhada. Eu falei com ele com frequência, porque além do relacionamento profissional, nós temos uma amizade. Quando ele soube do interesse do Flamengo, ele disse, não deixe passar. Eles são uma equipe que tem muita confiança, são um dos maiores equipes do mundo. Eles são um time mundial e é uma oportunidade única. É isso que o Pepe me disse, e ele realmente me motivou a aceitar esse desafio, porque é uma coisa que acontece uma vez na vida.
Como é que ficou o torcedor do Flamengo ao ouvir isso, hein? Guardiola me disse para aceitar logo porque é um dos 10 maiores clubes do mundo. Todo torcedor brasileiro, não vamos botar só o do Flamengo nessa conta não, né? Adora esse tipo de carinho, né? De dizer que o clube dele é conhecido no exterior, é respeitado, é visto como um dos maiores do mundo, né? E o Domi não só fez isso, como ainda botou o Guardiola para referendar essa opinião. O torcedor do Flamengo ficou enorme, maior do que já estava, né?